Quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 7, e ler comigo do versículo 54 ao 60, que termina uma história marcante neste momento do surgimento da igreja no primeiro século. Diz assim a palavra de Deus aos nossos corações. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpe por este pecado. E com isso, adormeceu. Meu irmão e minha irmã, este capítulo relata a morte do primeiro mártir, o primeiro cristão que morre em função da sua fé, por causa da sua crença. Estevão, que foi essa figura marcante na história do cristianismo. Este homem que não abre mão de pregar, de falar do amor de Deus, da sua experiência com Jesus Cristo. E estes versículos, final desse momento tão difícil na história deste homem, mas por outro lado, também marcante pela relevância, pela diferença que ele acabou exercendo na vida de tantas pessoas, inclusive na minha, porque eu me lembro que aos 12 anos, na escola bíblica dominical, ao participar de uma lição que falava sobre o primeiro mártir cristão, a vida de Estevão, o seu sacrifício, eu tomei a decisão de me batizar, de confirmar o meu compromisso com Deus. E assim como aconteceu comigo, muitas vidas foram impactadas pelo testemunho deste homem. A gente percebe que em meio à sua dificuldade, e aqui a gente lembra e constata que a vida do crente não é uma vida sem problemas, não é uma vida sem dificuldades. Os seus discípulos passaram por diversas agruras, por diversas aflições. Eles tiveram receios, eles foram acuados, eles foram perseguidos, eles foram mortos, foram apedrejados, como o exemplo de Estevão. Mas diante das dificuldades, todos eles foram firmes na sua fé, no seu compromisso com o Senhor. Estevão, quando estava ali sendo acusado, estava sendo pressionado, o texto diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele olha firmemente para o céu. Ele não ficou olhando para os seus acusadores, não. Ele elevou os seus olhos para o céu. Quando ele olhou para o céu, ele viu a glória de Deus. Sim, quando ele levantou o seu rosto para o céu, ele percebeu, ele viu, ele vivenciou a glória do Senhor, a glória de Deus. Quando ele olhou para o céu, o texto diz que ele viu Jesus. Sim, Jesus cheio de glória, no seu lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por ele. Sim, quando nós olhamos, quando Estevão olhou para o céu, ele desejou que todos olhassem,
O versículo 56 diz: olhem vocês também. Sim, quando nós estamos diante da glória do Senhor, diante da majestade de Deus, quando estamos sendo abençoados, nós queremos e desejamos também que as outras pessoas elevem os seus olhos para o céu. Quando Estevão olhou para o céu, ele orou. Como fica claro aqui no versículo 59, enquanto atiravam pedras em Estevão, Estevão orou. Sim, quando nós estamos com os olhos fixos no céu, quando nós vimos Jesus Cristo, que é o autor, o consumador da nossa fé, nós oramos, nós clamamos, nós percebemos que Ele pode, só Ele pode nos ajudar a dar a solução para os nossos problemas. Por isso, quando Estevão olhou para o céu, ele teve o desejo de orar. Quando Estevão olhou para o céu, ele caiu de joelhos e ele sentiu a necessidade do seu próximo. O versículo 60, que encerra essa narrativa, diz que Estevão, de joelhos, falou com Deus: Senhor, não os culpe por este pecado. Tão difícil para a gente entender, o gesto deste homem que estava sendo ali apedrejado pelos seus algozes e tem esta capacidade de, mesmo ali sendo maltratado, sendo apedrejado, ele ora, ele clama, ele vê a necessidade daquelas pessoas de perdão. Sim, quando nós olhamos para o céu, meu irmão e minha irmã, quando os nossos olhos se colocam para o céu, nós vemos a glória e a majestade do Senhor. Quando nós olhamos para o céu, nós vemos Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Quando nós olhamos para o céu, desejamos que os outros também olhem e somos proclamadores das boas novas, desta maravilha que nos estimula a termos os nossos olhos sempre fixos nos céus e não nas circunstâncias, não nos problemas. Quando nós olhamos para o céu, nós temos desejos de orar, de colocarmos de joelhos diante do Eterno, porque só Ele é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. Quando temos os nossos olhos fixos no céu, nós temos a certeza, meu irmão e minha irmã, de irmos morar no céu. Sim, veja, aqui no versículo 59, este homem do Senhor, este homem de Deus, ele ora: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão tinha a certeza absoluta que ao fechar os seus olhos neste mundo, ele estaria com o seu Senhor, com o seu Salvador. Sim, quando nós temos os olhos nos céus, nós temos a certeza de irmos morar com Deus. E meu irmão e minha irmã, quando temos os olhos nos céus, nós estamos sensíveis à necessidade do nosso próximo. Nós não fechamos os nossos olhos àquele que tem fome. Nós não fechamos os nossos olhos àqueles que necessitam da nossa ajuda. Nós somos canais de bênçãos. Sim, assim como Estevão, tenhamos os nossos olhos fixos, levantados para o céu. Que Deus nos abençoe.